Boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, 14 horas. Nosso papo é com o dentista Dr. Caio Borelli, já está por aqui já. Agradecer aqui a presença do Washington, Luiz Duarte, obrigado Washington, seja bem-vindo à nossa live. Flávio Nunes Lima, seja bem-vindo. Obrigado aí pela presença de vocês. Boa tarde, Caio. Tudo na paz, Roberto, beleza? Tudo bem com você? Tudo na paz, certinho, graças a Deus. Então tá joia. Prazer em te receber aqui na nossa live. Já tem a turminha boa aí participando já. Prazer é todo. Chegando. E vamos falar hoje sobre essa pandemia também, né, Caio? Que tá tomando conta aí, os desafios, né, da odontologia. Se apresenta pra gente primeiro, Caio. Bom, primeiro um grande prazer poder falar com você, falar com o teu público, com as pessoas que vão acompanhar agora ao vivo, depois as que irão acompanhar quando for publicado. Eu sou cirurgião dentista, já formado há 12 anos, sou formado aqui em Santos mesmo, na Universidade de Santa Cecília. Tenho pós-graduação em Auditoria da Saúde pela Universidade de São Paulo. Sou especialista em periodontia pela Associação Brasileira de Odontologia. Fiz pós em odontologia estética, primeiros socorros e prevenção de acidentes, cirurgia oral menor. E atuo já como cirurgião dentista durante esses 12 anos aqui na região toda da Baixada Santista. Tive consultório atendendo para colegas em Santos, trabalhei na Zona Noroeste, trabalhei em Praia Grande, hoje com um consultório próprio na cidade de São Vicente e sempre desenvolvendo trabalhos também paralelos social. Então, juntamente com a minha esposa, que também é cirurgiã dentista, a gente atua também na parte preventiva, né? Levando palestras, orientando a parte da escovação, os cuidados com a higiene bucal. Quando é um público, por exemplo, nós também visitamos muitas casas de dependentes químicos, então é um público que a gente interage mais, principalmente na questão preventiva. Se é um público idoso, a gente pode também, quem sabe, tratar da parte medicamentosa, enfim, próteses totais, câncer bucal. Aí vai muito também da questão ali do público que a gente vai estar abordando. E é um grande prazer. Prazer é meu, Caio. É bem ampla essa área da odontologia, né? Tem muitas especialidades dentro do segmento. E você se especializou em qual atividade, Caio? Explica pra gente. Eu faço clínica geral, né? O cirurgião dentista hoje, assim que ele se forma, ele está habilitado a atender qualquer especialidade da odontologia, salve a sedação consciente, que é o óxido nitroso, né? O gás hilariante. A minha especialidade é a periodontia, que são as doenças da gengiva, todo o tratamento periodontal, o arcabouço do dente, né? O dente ele está ali fixado no osso, seja no osso maxilar ou no osso mandibular na parte de baixo, e em volta ali dando toda aquela estrutura, todo o acompanhamento, aquela harmonia, o tecido gengival. Então a minha especialidade é de tecido gengival, e lembrando, Roberto, que não é só do tecido gengival colado no dente, mas também do tecido gengival sobre implante. Então a periodontia é uma especialidade muito ampla, muito complexa, da qual eu me especializei já tem uns bons anos. Bacana, Caio. Caio, me fala sobre um ditado que a gente escuta desde pequeno, quando a gente está lá na sala de aula aí, né? E os professores sempre, aquela atividade de toda criança ter que ir em grupo, escovar o dente e tudo, e a gente sempre escuta falar que a saúde começa pela boca. Muita gente usa essa frase, né? Ou entende essa frase como a boa alimentação, que com certeza é fundamental. Mas a saúde começa pela boca, a gente pode colocar também que a saúde dos dentes, né? Com certeza. Na verdade, a nossa boca, ela é a porta de entrada, né? Quando a gente está com mal-estar, quando a gente está gripando,
a gente já começa com aquela boca ressecada, aquele gosto amargo, às vezes com um pouco de assadura, né? E é bem legal isso que você comentou, porque isso há uns 20 anos atrás, o nosso Conselho Regional de Odontologia até era um cidadão aqui da cidade da Baixada Santista, que é o professor Moacir da Silva, hoje ele é falecido, ele era presidente do nosso conselho, a nível regional, São Paulo. E ele lançou, na época, uma capa que foi bem polêmica, uma capa vermelha com uma caveira e um sinal de cruz, né, e um dente, dizendo que o dente pode matar. Então, veja, há 20 anos atrás, ele solta isso, depois a gente tem o ex-Menudo, que faleceu por causa de um problema de origem dentária. A gente tem aí a Renata Banhara, que teve problemas sérios, gravíssimos, quase teve complicações maiores. A gente tem um jogador de basquete, que eu não vou me recordar o nome, em 2010, que foi muito anunciado em Santos. Ele era jogador de basquete, ele foi direto para Santa Casa e também veio óbito. Então, assim, realmente é muito comum esse termo, né? O dente pode matar, mas principalmente a saúde começa pela boca. Justamente por esses cuidados que a gente deve se adquirir logo quando nasce. Eu costumo dizer que os cuidados com a saúde bucal é mesmo quando você está ali, a mãe está amamentando o seu filho, mesmo sem dente. A higiene ali com a língua, passar uma gaze, tirar aquele excesso de leite que fica na língua. Então é fundamental os cuidados aí com a higiene. Bacana, Caio. E, Caio, deixa eu te fazer uma pergunta também. Eu escuto também, e já li já em diversas redes sociais, muita gente se queixando, reclamando, às vezes, de dor de cabeças que não param. E quando procuram algum especialista, às vezes vão até num neurologista procurar saber da dor de cabeça e acabam indo parar no dentista, porque a dor de cabeça não tem nada a ver com... Faz corretamente procurar um neurologista, né? No primeiro impacto, muita dor de cabeça, a pessoa vai procurar um neurologista. Mas às vezes a causa está nos dentes, né? Isso acontece? Você acaba atendendo gente também com essa queixa? Com certeza. Na verdade, assim, o que você falou, eles procuram o neurologista, às vezes procuram o otorrinolaringologista por conta da sinusite, né? Tá próximo aqui dos dentes. Dores na nuca, acham que é pressão alta. Então, assim, essa especialidade da odontologia, que é a DTM, a disfunção temporomandibular, que é essa articulação que a gente tem aqui, algumas pessoas abrem e fecham a boca e escutam aqueles estralos. Isso é ligamento frouxo dessa região. Então, esses cuidados, essas dores, estão muito comum associadas por problemas de articulação, ou seja, os dentes não estão corretamente casados, da maneira correta. Podem ter falta de elementos dentários, podem acontecer. Isso também gerar algum problema de dor na nuca, de dor de cabeça, dor na região da face. Então, é fundamental, muito pertinente. Essas questões do complexo mastigatório, a perda de um elemento dentário, um dente apinhado, que é aquele dente torto, você ali não corrigiu a tua arcada, com certeza pode ser que você procure esses médicos primeiro, até pela questão de falta de informação, e quem sabe até no primeiro médico que você procura, ele, bem de uma maneira tranquila, ele fala, olha, olhando aqui, fazendo uma anamnese bem rápida, eu acredito que o teu problema seja realmente dentário. E vou além também, Roberto, tem as questões referentes a quem tem bruxismo, que é o ranger dos dentes, a quem tem aquele briquismo, que é o apertar dos dentes, também pode causar problemas nessa articulação, dores também pela face, porque nós temos dois tipos aí desse mal, vamos dizer assim, né? O ranger dos dentes e o apertar. Então, a pessoa, quando está num nível de estresse muito alto, quando ela está ali, eventualmente perdeu algum ente querido, está ali emocionalmente abalado, ela tende a apertar ou até mesmo ranger os dentes. Eu ia te fazer justamente essa pergunta agora, Caio. Eu ia te perguntar sobre estresse, né? Ou sobre coisas traumáticas. Eu já percebi na minha dentição, eu posso te dizer que eu passei por duas situações de estresse muito grande. A primeira foi em 2010, quando eu perdi a minha mãe. E
Claro, minha mãe já, apesar da minha mãe ser muito nova, apenas com 62 anos, mas ela passou por uma cirurgia cardíaca, o que ocorreu tudo bem, apesar dela estar acamada, a gente nunca imagina que a nossa mãe vai morrer, a gente sempre pensa, né, que nossos pais são eternos. Mas eu estou falando isso que foi em 2010, claro, é natural que a gente perde os pais antes, então é até bom que seja assim, Sim, sim. no sentido que quando acontece ao contrário é pior, né? Um pai perder um filho. Mas eu estou te relatando isso pelo seguinte: eu percebi algumas mudanças nos meus dentes a partir de 2010. Mas próximo agora de 2000, nós estamos em 2020, próximo agora de 2018, em julho de 2018, eu tive uma perda familiar que eu perdi o meu irmão. Tá. O meu irmão, inclusive, muito novo, com 48 anos, teve um ataque cardíaco. Percebi que de 18 para cá, obviamente com essa perda do irmão também, o meu estresse também aumentou muito mais. Eu estava morando em outra cidade, então sentia falta aqui da Baixada Santista, dos amigos, né, daquele núcleo familiar que eu tinha aqui. Eu percebi, além desse estresse que você comentou, eu percebi o que você citou aqui, ó, o ranger, o apertar dos dentes. E uma coisa que me chamou a atenção, que nunca tinha acontecido comigo, né, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, eu cheguei a sentir um espaçamento entre um dente e outro, que nunca aconteceu. Isso é comum, isso acontece por esse estresse alto, eu citei aqui perda familiar, mas existe um estresse, digamos assim, um estresse normal, ou menos que uma perda, pode ocasionar tudo isso? O que você comentou, a gente está falando, no teu caso, de uma pessoa adulta. E eu vou além. Existem crianças hoje, até pela tecnologia, hoje elas estão muito conectadas à internet, celular, tablet na mão, e as crianças acabam também ficando estressadas, né? O tratamento em si, do cirurgião dentista, é confeccionar placas miorrelaxantes para poder aliviar essa tensão. Mas lógico que a etiologia, a causa tem que ser buscada. Então, como a gente vai buscar isso? A gente vai buscar isso com um tratamento multidisciplinar, através de um psicólogo, através de um médico, através de um fisioterapeuta, através de um cirurgião dentista. Então, veja, é toda uma equipe que você precisa estar ali ciente, toda uma equipe que você para que você evite que esse problema retorne, ou até mesmo que você possa corrigir ele uma vez instalado. Os espaçamentos entre os dentes podem acontecer também, mas geralmente acontecem também quando está associado, quem sabe, até um problema gengival. Então, assim, lógico, os espaçamentos, as dores musculares, o que você falou, muito relevante, diante de algum trauma, você não teve só um, você teve duas perdas assim inesperadas, mesmo, lógico, a gente sabendo que é natural da nossa vida, todos nós vamos passar por isso, uma de uma outra de outra, né? Então, tudo isso realmente precisa ser acompanhado para que haja correção. Então, seja de apertar o dente, seja de ranger, é um tratamento muito comum, Roberto, isso nas crianças. Muitas crianças, diferente da nossa infância, que a gente, lógico, não tinha essa tecnologia toda, a gente chegava em casa sujo da rua, a gente, enfim, tinha totalmente, vamos dizer assim, uma vida mais tranquila, né? Mas é lógico, de os pais trabalharem muito e fazerem um monte de atividades, mas a gente não tinha esse acesso rápido à internet, à tecnologia, e tantas coisas que são passadas para nossas crianças, vídeos sem sem nenhum conteúdo, né? Sem nada a acrescentar, e deixando as nossas crianças, e diga mais os nossos pais, nós mesmos, e muitos pais, muitas mães são donas de casa, têm 2 empregos, fazem diversas coisas, e nós também. Perda junto com isso, com certeza vai acarretar espaçamentos, vai acarretar aí o ranger dos dentes, o apertar, e aí tratamento multidisciplinar. O dentista ali ocasionar para que não ocorra mais referente à parte dentária, mas o tratamento em si, do medicamento médico, do fisioterapeuta para te ajudar ali, tensionar, relaxar essa musculatura à noite, e também da questão psicológica.
Então, é um acompanhamento. Cada um dando o braço para a gente poder chegar tratamento efetivo. Bacana, Caio. Caio, me diz o seguinte, quem sofre de diabetes, quais são as precauções, independente de idade? Porque você está falando muito de crianças, e hoje nós temos um quadro muito grande de crianças diabéticas, né? Coisa que me parece que há, sei lá, 15, 20 anos atrás não se falava muito disso, mas ultimamente a gente tem ouvido muito. Quando a criança, o jovem, ou até o adulto tem diabetes, quais são os cuidados que têm que ser dobrados na dentição? E você falou também sobre gengiva, né? A gente fala em dentista, fala sobre dente, mas a atenção à gengiva é muito grande. No caso do diabético, quais são as dificuldades aí quando a pessoa apresenta um quadro de diabetes? Seja ele do tipo 1 ou seja do tipo 1 ou do tipo 2. Beleza. O diabético controlado, mas qualquer doença, qualquer patologia, ela estando controlada, é um indivíduo normal. O diabético controlado, ele pode colocar implante, fazer qualquer procedimento que venha sair, ele pode tratar uma cárie, ele pode fazer, enfim, qualquer procedimento dentário. O que é interessante a gente comentar é um indivíduo que é o diabético insulino dependente, que às vezes toma um medicamento, está um pouco do peso, não faz exercício, adquiriu, lógico, que essa patologia, e aí você ali está muito atento a essas questões. Toda a parte, principalmente gengiva, é alterada, não só para quem é diabético, mas para quem é diabético e fumante junto, para quem é diamante está estressado pela rotina do dia a dia. Então, todas essas questões do indivíduo diabético não na sua parte dentária, e lógico, acaba dificultando um pouco, porque se eu tenho um paciente ali com uma gengivite, com uma periodontite, e ele está descontrolado a sua diabetes, Caio, tá cortando um pouquinho aqui para mim, deixa eu ver se volta. Você tá falando de periodontite e deu uma cortadinha. Não sei se está cortando para todos também. Dele, de uma maneira geral, comum, também tenha sucesso na questão dentária. Tá cortando, viu, Caio? Deixa a gente ver se a gente se volta aqui, só um minutinho. Acho que agora voltou, Caio. Tá me ouvindo ou não? Tá me ouvindo, Caio? Acho que agora voltou, tô conseguindo te enxergar. Não tá? Eu vou sair e a gente volta, tá bom? Vocês estão conseguindo ouvir bem? Parece que agora. Vocês estão conseguindo. Yara, a Yara tá falando aqui que tá cortando também, né? Obrigado, viu, Yara? Tá conseguindo ouvir agora? Acho que com a minha transmissão tá tudo ok. Acho que foi a do Caio mesmo que tá. Vamos voltar aqui com ele. Fala, Roberto. Agora. Agora voltamos. Caio, você estava explicando, você estava falando sobre a periodontite e foi no momento que eu, pelo menos, parei de ouvir. Acho que o pessoal está dando um joinha aqui e falou que agora está ouvindo bem. Legal. Então, quando você está diante de um quadro de gengivite, de periodontite, e você está com diabetes descontrolada, lógico que você dá ali para o paciente uma estabilidade na doença, seja da gengiva, é muito mais difícil. Então, é aquilo que eu comento. Às vezes o paciente vai no consultório, doutor, eu tenho pressão alta, eu tenho diabetes, eu sou cardíaco, eu fiz operação disso, daquilo. Eu falo, tudo bem,
Mas como está hoje tudo isso? Não, doutor, está tudo controlado. Está aqui os exames, a minha diabetes está ok, a minha pressão está sempre controlada, eu tomo tal remédio, o problema de coração já tem uns anos que eu fiz, o meu médico sempre está me acompanhando. Então eu falo assim para o cliente, ó, você então é um paciente normal. Lógico que com alguns cuidados, né? Mas você não é diante de um paciente de risco que está com alguma dessas patologias alterada. Então, assim, a diabetes é uma delas e, lógico, precisa ser muito bem dado uma atenção diante do tratamento odontológico. Certo. Doutor Caio, me fala também sobre a questão de ser fumante. É, hoje em dia, muita gente fuma, né? Então, infelizmente, aí eu não digo nem a questão de estética somente, Certeza. os dentes mais amarelados, mas aí eu queria colocar dois fatores, não só o fumante, mas também as pessoas que bebem refrigerante, ou a pessoa que é fumante, e praticamente quem é fumante tem aquele negócio que fala, pelo menos o meu pai brinca muito com isso, ele fala, quem é fumante toma um cafezinho. Sim. Então, um cafezinho, um cigarro. Um cafezinho, um cigarro. Aí tem não só a questão estética do amarelamento dos dentes, mas eu queria que você falasse também sobre o fumante, o perigo que é também até de ter um câncer bucal. A questão da nicotina, do tabagismo, do tabaco, ele com certeza ele causa ali escurecimento, amarelamento nos dentes. Então, lógico, diante de um caso onde você quer devolver para o paciente e fazer um clareamento, quando você precisa ali fazer provavelmente um procedimento de profilaxia, que é a chamada limpeza, o paciente fumante, o paciente tabagismo, ele vai ter ali muito menos sucesso na sua limpeza, no seu clareamento de persistir, tanto que não é nem indicado para quem é fumante o clareamento. E lógico que também as questões aí referentes não só ao refrigerante, mas todos os corantes em excesso que a gente tem. E legal da questão de câncer bucal, 80% das pessoas são diagnosticadas, ou seja, descobrem que tem câncer tardiamente. Por que isso, Roberto? Porque o câncer bucal, a ferida, ela é uma ferida indolor. Na nossa boca, quando a gente tem ali alguma coisa que queimou, uma afta, logo você percebe. Logo você vai olhar no espelho, logo você vai passar uma pomada. Já no caso do câncer, não. Então, por isso que os Conselho Regional de Odontologia, os conselhos aí federal de odontologia, fazem tanto campanhas do autoexame. Então, você, após a escovação, você diariamente coloque a língua para fora, levante ela, veja por baixo no assoalho de língua, coloque a bochecha para o lado, se examine, veja se tem ali uma ferida que ela pode ser avermelhada ou esbranquiçada, temos os dois tipos, ela pode ter bordas ou não, e perceba se você, olhando ela hoje, se daqui 15, 20 dias ela aumentou de tamanho ou ela está a mesma coisa. Aí sim a gente deve se preocupar. Então, o grande problema do câncer bucal, que é uma doença que mata em média de 7 a 10 mil pessoas ao ano, tem uma relevância. E o cigarro, eu vou bem claro, porque ele é um carcinógeno. E agora, o cigarro e quem bebe? Tem pessoas que bebem e fumam. Os dois, o cigarro e o álcool, nós chamamos de carcinógeno completo. O que é o carcinógeno completo? A associação do cigarro mais o álcool, ele potencializa o risco câncer bucal. Então, aumenta mais ainda a propensão da pessoa ter ali o câncer de boca. Então, são cuidados fundamentais que a gente precisa ter, a gente precisa orientar o paciente e, lógico, detalhar melhor ali diante de um tratamento, no caso odontológico, o que vai ser feito, né? Eu também tenho pessoas na família, inclusive a minha mãe é fumante, e a gente sabe aí da dificuldade que é, porque trata-se de um vício, né? Então a gente tem que saber sempre nos preocupar, nos examinar, fazer as avaliações e, lógico, sempre que possível, procurar o cirurgião dentista. No caso do fumante, doutor Caio, muita gente se preocupa, fala muito sobre os pulmões, né? Ah, o fumante, tem que tomar cuidado com o pulmão, mas pelo que você está relatando também, a boca
é um principal fator que o fumante tem e deve se preocupar, né? Com certeza. E assim, além do cigarro, eu vou além. Quem sai no sol e não passa manteiga de cacau protetor labial, muitas e muitas pessoas não passam. E a gente tem a exposição solar. Então deveria se passar ali também algum protetor na região labial. Próteses, dentaduras mal adaptadas, pessoas que têm dentadura há 20, 30 anos e aí começam a formar aqui do lado uma borda que chama quelite angular. Pode se desenvolver futuramente algum risco de ter o câncer bucal. Dentes quebrados. Então, a pessoa quebrou um dente e ali ela é fumante também e ela faz uso de bebida alcoólica e aquela língua fica cortando, criando ferida e aquela ferida nunca cicatriza. Então, são vários os fatores, citando, lógico, que o cigarro é um deles, mas que podem desenvolver o câncer bucal. Tá certo, doutor Caio. Vamos responder uma pergunta aqui da Yara Nunes. Ela é uma grande amiga minha da cidade de Boituva. Mandar um beijão para ela, para o Silvanei. Ela pergunta aqui, doutor Caio, ó, ferida na gengiva causada pela dentadura pode se tornar um câncer? Legal, excelente pergunta, Yara. A ferida do paciente portador de dentadura, portador de prótese total, precisa primeiro avaliar a seguinte questão. É uma ferida pelo fato da dentadura ser nova? Se é uma ferida pelo fato da dentadura ser nova, ela vai lá no seu dentista, ela faz a avaliação, ela faz o desgaste, ela acompanha. É uma ferida que aconteceu, que está acontecendo, porque é um portador de dentadura há mais de 10 anos? Uma média, Roberto, a gente recomenda que o paciente a cada 5 anos troque a sua prótese, seja ela móvel, seja ela fixa, seja qualquer tipo de material. E é bem legal a gente comentar e deixar bem claro que o melhor material que tem é o que Deus deu para a gente, que são os nossos dentes. Não existe nenhum material, por mais tecnologia que tenha, que chegue à perfeição. Então, todo material odontológico tem prazo de validade, inclusive os implantes. Todos têm prazo de validade. Então, a pergunta da Yara vai muito de encontro a essas questões. A prótese dentária em si, ferindo ali a região de cavidade bucal, pode ser ou por falta de um ajuste, e aí leva-se ao cirurgião dentista corrigir isso, ou eventualmente, quando acaba de colocar, ou nos casos que eu comentei, que começa a formar essas feridas, essas quelites angular, aonde o paciente perde o que a gente chama de dimensão vertical. Ou seja, ele mordia dessa forma, a prótese com os anos foi desgastando, ele já morde bem baixo. Pode sim desenvolver futuramente um câncer bucal. Bacana, doutor Caio. Caio, eu vou tocar no assunto agora que pode parecer para alguns até ingenuidade da minha parte, da minha pergunta. Até peço desculpa se a pergunta pode parecer boba, mas a gente comentou aqui de refrigerante. Tá. A gente comenta, isso que eu vou falar, a gente escuta muito sobre, das pessoas que trabalham com alimentação. Mas eu queria ouvir de um dentista se procede isso, no sentido, refrigerante, por exemplo, diet ou zero açúcar, no caso, para os dentes, né? Ou para o fortalecimento, ou enfim, para a gengiva também, tem diferença para o refrigerante comum? Até te peço desculpa se parece ser uma pergunta boba, mas talvez muita gente tenha essa dúvida. Olha, eu acho que é uma pergunta muito pertinente, porque assim, a gente tem os refrigerantes com açúcar e sem açúcar. Isso já é um fator determinante até para evitar a cárie dentária, né? A cárie dentária, ela é derivada do quê? Do processo de fermentação de algum alimento, seja ele muito doce, seja ele sem ser muito doce. E lógico, você não escovando. Agora, vale ressaltar que o refrigerante não deixa de ser ali um alimento, né, um líquido gasoso, que tem gás. E isso pode causar erosões. O que são essas erosões? São aqueles processos que dão entre o dente e a gengiva. São as retrações. Então, lógico, nós estamos falando de pessoas que fazem uso de refrigerante quase que todo dia, ou todo dia durante várias vezes, ou também pessoas que já têm vício de tomarem refrigerantes. Seja ele, como eu já conheci, pessoas que tomam ele quente, frio, enfim,
tomam refrigerante, independente da maneira que vão tomar. E lógico que isso pode afetar a questão dentária. E falando de alimentos, eu chamo a atenção dos alimentos detergentes. O que são alimentos detergentes? Então, para quem está nos assistindo, se for de almoçar agora, está com compromisso e não vai conseguir escovar. Se você jantou, tem que sair para uma reunião, não vai dar tempo de fazer. Não, dos alimentos detergentes, quais são? Maçã, pera, melancia. O que esses alimentos vão ajudar? Eles vão tirar grosseiramente todo aquele alimento que você ingeriu durante a tua refeição e vão ajudar para que, de alguma forma, você ganhe um tempo até fazer a tua higiene. Então, os alimentos detergentes, cenoura, pera, maçã, melancia, são fundamentais para após as refeições. Bacana, Caio. Bacana essa dica aí. Eu particularmente, não sabia desses produtos chamados detergentes aí. Uma informação bacana. Então, minha pergunta não foi tão ruim assim. Não, e ó, eu vou da gente ter aquele hábito de falar que a saúde começa pela boca. Quem já não ouviu dos nossos pais, ou quem já não ouviu dos nossos avós, filho, escova o dente, capricha à noite, porque à noite é a escovação melhor que tem. Isso faz muito sentido. Só que não nos ensinaram, e aí eu quero passar para vocês, porque o fato das avós falarem escova, capricha à noite. Porque enquanto eu estou falando com você, Roberto, e você falando comigo, eu e você estamos produzindo lisozina. Lisozina é um antibiótico natural que Deus deu para a gente, que tem na saliva. Então, vamos supor que eu tenha acabado de comer um lanche antes de entrar na live e não tenho escovado o dente. Como eu estou falando com você bastante, eu estou conversando, eu estou produzindo saliva. Então, eu estou produzindo quem? A lisozina. Então, a minha cavidade está sendo o quê? Banha. O que acontece quando a gente vai dormir? Quando a gente vai dormir, a gente não conversa com ninguém, a gente não deglute, e aí que as bactérias vêm caindo em cima. Por quê? Você acorda de manhã como? Com a boca seca. E aí, o que acontece? E que é super interessante. As mães que vão acordar os seus filhos para dar o xarope, e a gente sabe que o xarope, muitos dele tem ali um saborzinho para a criança poder aceitar. É muito difícil, eu tenho criança pequena em casa, a gente tirar a criança da cama 2, 3 horas da manhã para escovar os dentes. Mas qual a dica? Após o xarope, dê uma mamadeira com água filtrada, porque a água filtrada vai dar uma lavada ali na boca da criança e, entre aspas, vai ajudar a combater de alguma forma ali o que ficou ali em excesso. Então, é por isso que as avós falam, filho, escova os dentes à noite, porque à noite a gente não fala, a gente não deglute e a gente não produz a saliva. Por isso, quando a gente acorda de manhã, a gente, quando é casado, não vai conversar, dar bom dia para a esposa, já vai correndo escovar o dente, né? Doutor Caio, você falou uma coisa aí que eu achei bastante interessante também, esse lance da escovação, de dormir, né, escovar os dentes. Aí vem minha pergunta, porque eu escuto isso e já ouvi de algumas pessoas também, sempre me ficou a dúvida. Ao acordar e ir fazer a escovação, principalmente as crianças, ou a gente pensando que a criança não faz a primeira escovação, independente do horário que acordar. Mas, por exemplo, acordou e vai tomar café, por exemplo. Qual o perigo disso? E se tem alguma... Eu já ouvi assim, tem que escovar o dente quando pequeno, porque senão vai levar a bactéria e o alimento que for comer vai ter a bactéria ali, a sujeira do dente do sono da noite. Isso existe ou não? Isso é uma fantasia que os pais ou os avós criam para assustar, às vezes, a criança e falar, olha, você não pode beber e comer café sem escovar o dente, é uma obrigatoriedade. Então, ó, quer tomar o Danone? Então, vai lá e escova o dente antes. O grande problema, Roberto, é assim, de manhã já escova, porque ela ficou ali 8, 9 horas de sono, tem crianças que dormem um pouco mais, um pouco menos, o ideal é levantar e já fazer a escovação.
Agora, a preocupação é assim, ela faz a escovação, ela toma o café e ela não volta para escovar de novo, né? Ela tende-se ali achando, eu já escovei. Então, ela toma o café e vai fazer outras coisas. Então, o ideal, o fundamental é que, lógico, ao acordar, a gente faça, nem que seja de uma maneira assim, mais tranquila, e o ideal, para que as pessoas entendam, em média, uma escovação deve se durar 2 minutos. 2 minutos o quê, Caio? 2 minutos o passar do fio dental, 2 minutos a técnica que o seu cirurgião dentista recomendou, o bochecho, no caso aí, com álcool, sem álcool, e aí você e o seu cirurgião dentista vão recomendar. E depois, lógico, sempre após as refeições, fazer a escovação. Ah, Caio, eu como o dia inteiro. Meu amigo, vamos escovar o dia inteiro, não tem jeito, não tem outra. Aí não tem aquela regra de escovar 3 vezes no dia. É, Se a pessoa se alimenta 10 vezes no dia, o ideal, é, o o ideal, ideal é que se escove também, ou que faça algum tipo de limpeza. Existe limpeza sem ter o escovar propriamente? Por exemplo, aqueles enxaguantes bucais. Você colocar na boca e fazer o gargarejo, ou bochechar. Isso é um tipo de limpeza? Funciona, Caio, isso? boa pergunta. Ó, pra gente entender, a escova, junto com a pasta, que ela já contém flúor, ela vai fazer o quê? A limpeza dos dentes. Se eu limpar só os dentes e não passar o fio dental, entre os dentes, que é nos vãos, vai ficar sujo. Então, a partir do momento que eu escovo e terminou minha escovação, 100%. Porque eu estou escovando só que você não enxerga, né? Fica sujo. Então, a gente vem com o fio pá. A outra etapa seria colocar a língua para fora e fazer movimento de varredura, jogando aquela sujeira da língua para fora. E para finalizar, que é um dos colutórios, são os bochechos, o bochecho serve para quê? Para lá a cavidade. Eu não passo a escova no céu da boca, eu não passo a escova debaixo da língua, eu não esfrego a minha bochecha com a escova. Então, o que que faz? O bochecho ele vai acabar lavando e falta. Vamos dizer assim, de uma maneira bem prática. Então, lógico, se você fizer só o bochecho, se você fizer só o fio dental, se você só escovar e não fizer todos esses itens que a gente comentou, a tua escovação não está 100% correta. Tá certo. Doutor Caio, me responde o seguinte: ontem eu estava, inclusive, estava assistindo a GNT, canal GNT, e assisti algumas programações à noite que eu achei bem interessante e até meio que roubei uma perguntinha dali. Na verdade, não foi nem uma pergunta, eu queria trazer aqui, porque estavam se falando Era um programa que eu e minha esposa estavam assistindo, que falava sobre cosméticos e falava sobre a pandemia, o que as pessoas estão mudando o cotidiano na pandemia. Então, algumas mulheres que foram entrevistadas estavam falando: olha, eu não estou comprando mais cosméticos. A Astrid, por exemplo, que é uma jornalista, não está pintando o cabelo. E uma das coisas que me Tá. chamou a atenção, e aí eu queria trazer para você, como dentista, algumas falaram: olha, estamos usando cosméticos. Daí uma moça falou: eu estou produzindo minha própria pasta de dente. Eu achei isso muito interessante. Aí eu queria te fazer duas perguntas. É possível criar pasta de dente natural, né? Aí me permita, não sei se dentro de uma ética você pode também estar falando sobre esse assunto. Não tem problema se não puder. Ia te Não, perguntar sobre essas escovas com carvão ativado. Eu até cheguei a comprar e percebi que no início deu uma diferença, mas depois me parece que deu um efeito primeiramente e depois parou esse efeito. Eu queria que você falasse essas duas formas. Se esse carvão ativado funciona mesmo, ou se pode colocar direto, e se existe algum tipo de pasta natural, e se a gente pode, de fato, também já entrando nesse assunto da pandemia também. Acho que tem tudo a ver com o nosso assunto, e é uma dúvida, por exemplo, que eu tive ontem, mas acredito que muita gente possa ter. olha, primeiro você produzir algo caseiro, né? Algo que seja caseiro ou que seja natural, o ideal
regula todos os medicamentos ou não, enfim. Então, a primeira coisa é ser regulamentado. A segunda coisa é ele conter a cor que se exige nas pastas de dentes. Uma quantidade X, seja para o adulto outra quantidade. Agora, na questão do carvão, é muito simples. Tudo que for abrasivo, se você pegar pedra, se você pegar carvão, se você pegar tudo que for abrasivo, ou pasta de dente para que clareie os dentes, ela tem umas areinhas. Tudo que é abrasivo, é lógico que vai descamar um pouco a primeira camada do dente, que é o esmalte, ou seja, vai polir. É como se eu passasse uma porta do meu carro e passasse um produto químico ali na porta, e não só o produto químico, mas se eu esfregar com força, com algo abrasivo. Então, eu vou ter um resultado aí de imediato, primeiro, positivo. Lógico que, assim, as pessoas falam, doutor, eu queria usar bicarbonato sempre. Toda vez que eu os pozinhos lá de bicarbonato na minha pasta de dente, eu consigo ter um resultado, eu acho que fica mais claro. Eu acho que essas substâncias abrasivas não são muito interessantes o seu uso contínuo, porque realmente podem vir a causar futuramente uma sensibilidade. E voltando na questão da pasta de dente, se for regulamentada pela Anvisa, se tiver ali a quantidade exigida de flúor, os ppms, partículas por milhão de flúor, legal, usem sem problema nenhum. Nós temos muito materiais naturais que são regulamentados, que são éticos, né, de boa qualidade. Eu, inclusive, já fiz uso de vários. Bacana. Doutor Caio, me fala o seguinte, quarentena, por exemplo, eu e minha esposa, nós estamos aí há mais de 100 dias em casa, desde quando começou a quarentena, até o estúdio que que a gente grava podcasts e conteúdo para o Portal Amo Santos, a gente passou a produzir tudo de casa. Tanto é que as lives foi uma forma também que a gente encontrou de poder fazer na nossa casa sem precisar ir no estúdio. Agora eu queria que você falasse o seguinte, legal. Quarentena, as pessoas que nem nós estamos há mais de 100 dias em casa. Alguns casados, daí dá pra gente brincar. O pessoal já tem aquela coisa de estar em casa, já encontrou o seu par, a pessoa se acomoda um pouquinho, às vezes não faz a escovação que tem que fazer. Como passar por isso na quarentena? Quais são os cuidados que a quarentena... E outra coisa, você falou aí de refeições também. Na quarentena, o pessoal tem comido demais. Só fica em casa, né? Acaba fazendo até mais refeições do que precisa. Eu, pelo menos, ontem mesmo estava comentando com a minha esposa. Pô, tô com vontade de comer uma coisa diferente e não sei o que é. Vai na geladeira, procura, não é isso. Às vezes pede uma pizza, pede uma esfirra, come uma sobremesa, olha um para a cara do outro, fala, ainda não tampou, aí brincando, ainda não tampou o buraco do dente, não é isso. Como passar por essa pandemia, doutor Caio? E que cuidados que a gente deve ter durante a pandemia? Se alimentou, já faz escovação? Olha, como passar por isso? Olha, é muito legal porque assim, a gente tem duas situações, né? Pessoas que estão, lógico, todos nós passando por essa quarentena, isso não é exclusivo de ninguém, mas existem pessoas que estão realmente confinadas, estão dentro de casa, não conseguem sair, não tem como sair, ou porque é grupo de risco, ou porque de alguma forma conseguem ali ficar correto, que é o ideal. Em alguns casos, algumas pessoas acabam tendo que sair, acabam tendo que... É que você troque a tua escova de dente com mais regularidade. Então, em média, a gente troca aí 3, 4 meses a escova de dente. Vamos trocar, se puder, a cada 1 mês e meio, 2. Lembrando que se eu fiquei gripado, mas não tenho Covid, eu fiquei gripado, dei uma dor de garganta, já troca logo em seguida a tua escova de dente. Outra dica legal, após você escovar os dentes, todo mundo tem o hábito, a maioria, de deixar a escova de dente em cima da pia. Se você deixa a tua escova de dente em cima da pia,
e vai dar descarga no vaso sanitário com a tampa aberta, com certeza vão bactérias visitar a tua escova de dente. Então, o ideal é que após você escovar os seus dentes, você pode até de alguma forma bem, vamos dizer assim, desinfectar a tua escova, borrifar com aqueles borrifadores, coloca lá dentro Perioguard, clorexidina, Malvona, Listerine, coloca ali um colutório que você gosta, dá umas borrifadas na tua escova de dente e guarda ela num ambiente seguro. Porque para evitar que fique ali no dia a dia, o filho vai lá no banheiro, dá descarga com a tampa aberta, você, enfim, a esposa. Então, essas questões são fundamentais. E, lógico, para quem está tendo que sair, quando chegar em casa, tomar todos os cuidados aí necessários. E essa questão da higiene, pelo fato da gente estar se alimentando mais, e, lógico, mais estressado, mais preocupado, porque não se sabe até quando vai. A gente ouve do governador uma posição essa semana, até mês tal, depois a gente ouve de outra situação, a gente fica ali perdido. Lógico que também a questão emocional fica muito abalada. Então, os principais cuidados é o que eu falo da chave do sucesso. É o fio dental usado da maneira correta, é a pasta de dente, é o uso da escova de dente. E aqui, as pessoas que quiserem pesquisar, técnica de BASS, BASS modificada, é a técnica mais usada por nós cirurgiões dentistas, vai te ajudar legal, é bem simples. Lógico, comente com o seu cirurgião dentista, quem sabe ele tem uma outra técnica do seu gosto, que ele acha apropriado para você, e usar todas as ferramentas que a gente tem, e inclusive logo após as refeições. Então, trocar as escovas, ficarem atentos aí com a questão da escova de dente, ela é exclusiva sua. Ah, mas eu sou casado com a minha esposa, hoje eu vou escovar com a escova dela, não tem problema. Tem problema sim. Outra coisa que a gente faz, Roberto, involuntário, é provar, assoprar a sopinha do nossa criança antes de dar na boca dela. Quando você assopra, você está jogando saliva. Se você tem dente furado na boca com cárie, a cárie é uma doença infecto-contagiosa, ela é transmissível. Por isso que quando as pessoas vão para carnaval, vão para essas festas que acabam... O próprio beijo também, então, seria um agravante. Então, essas questões vão ficar atentas. Se você for dar para o seu filho que dê quente, coloque aqui, ó, prove antes. Evite beber no mesmo copo, usar a mesma escova. E, lógico, sempre, sempre, sempre fazer o uso aí do fio dental, da pasta, do bochecho, escovar a língua. Recentemente, pesquisadores da USP falaram que tem a ver a relação do vírus, do Covid, as papilas gustativas da língua. Isso que quem está assistindo já teve o Covid, paladar. Então, podem ficar até de 2 a 3 dias ali o vírus. Então, tudo isso precisa estar muito mais a tempo, os cuidados ainda mais redobrados. E o profissional que é cirurgião dentista, no seu consultório ali, todo o aparato sanitário já era feito e agora com muito mais cautela, né? E zelo. Bacana. Doutor Caio, tem a pergunta aqui novamente da Yara, uma pergunta bem bacana, tem essa dúvida também. Ela pergunta aqui, ó, vemos pastas com ou sem flúor? Qual a diferença e qual melhor para a saúde bucal? Excelente pergunta. Ó, a pasta de dente sem flúor, primeiro vamos deixar claro assim, o flúor, e eu posso, assim, até com muito orgulho falar, a Baixada Santista e a cidade de Santos foi uma das pioneiras a ter água de abastecimento, água que sai da nossa torneira com flúor. Isso foi uma ideia do professor Cury, lá de Piracicaba, da Faculdade de Odontologia da Unicamp, onde ele desenvolveu esse método, e hoje nós temos, lógico, doenças cárie? Temos, mas numa quantidade muito menor do que tinha sido no passado. A doença cárie, e aí levando em consideração o que ela comentou do flúor, com ou sem flúor, o flúor a gente tem na água de abastecimento, a gente tem no sal, que a gente tempera a salada, a gente tem no chá mate, aquele chá mais escuro, tem flúor. A gente tem flúor em vários lugares. Agora, com ou sem flúor? Se você é uma pessoa que deglute, que cospe, que sabe ali e controla o seu movimento, geralmente a gente indica para crianças com 2,
um aninho e meio sem flúor. Por quê? Porque a criança come muita pasta de dente. Então, como a gente sabe que na água lá filtrada, que na água do abastecimento, que a mãe está escovando, supervisionando, a gente indica, a princípio, pasta de dente sem flúor, até para que ela não ingira muito flúor, né? Não faça acabando o uso, comendo esse flúor e vindo a ter algum problema estomacal. Agora, o ideal, a partir do momento que a criança, que quem está fazendo ali a supervisão, ou nós adultos começamos a ter ali a capacidade motora de cuspir, de não engolir a pasta de dente, aí, com toda certeza, a pasta de dente com flúor é a mais recomendada. Certo. Doutor Caio, você comentou aí brevemente sobre crianças novamente, e até eu gostaria de fazer uma pergunta. Muito bacana que tem criança, acaba comprando aquelas pastas de dentes com sabores, né? Sim. Torna, acho que fica mais gostoso, até talvez mais inteligente para a criança e brincar. Oh, vai escovar agora com gostinho de morango, com gostinho de uva. Tem diferença essa, por exemplo, desse para adulto, esse tipo de pasta para o adulto utilizar, ou é só uma questão de gosto mesmo para tornar mais adequada a escovação ou tornar mais prazerosa para a criança? Tem diferença? E outra, nós temos muitas pastas de dente no mercado. Como a gente já falou aqui, tem com carvão ativado, sem carvão ativado, eu já cheguei até a comprar, e tem assim de vários valores. Eu já vi no supermercado pasta de dente a R$ 3, como de R$ 30. O que difere essas pastas de dentes? Né? Uma coisinha ou outra? Ou tem diferença? Ou é mais um mercado que coloca mais produtos para poder vender? Olha, primeiro a questão da pasta de dente com gosto, da pasta de dente ali com bichinhos, né? Foi o que você realmente comentou. É lógico que para as crianças a gente tem que tentar a hora da escovação como uma hora de uma brincadeira. Então deixa a criança ali comprar ali do Ben 10, comprar da Moranguinho, comprar o grado dela. E aí, lógico, se for a pasta de dente com flúor, ela vai estar embutida ali no gosto de morango, ela vai estar embutida ali no gosto de, enfim, de menta. Então, essa é uma específica. Agora, da questão da pasta de dente, qual você recomenda? Não tem uma que eu recomendo específica. Eu acho que a pasta de dente, como a escova, o fio dental, que seja uma marca reconhecida, e aí a gente tem um leque no mercado. Poxa, essa marca eu já ouvi, já está há muitos anos, é uma marca tradicional, não tem necessidade, e aí eu chamo a atenção porque muitas marcas fazem como medicamento, passam lá uma propaganda de um medicamento, tome esse medicamento, se não melhorar, você procura o médico. E isso é errado. A pasta que previne todos os problemas bucais. Use ela. Se não usar, se não der certo, procure o cirurgião dentista. Então, qual eu recomendo? Use uma pasta de dente simples, com a quantidade correta de flúor, que seja uma marca reconhecida no mercado, que você, lógico, que você aprove ali o gosto, que você se sinta bem, que te traga um frescor durante a escovação. Da mesma forma, a escova de dente, da mesma forma, o fio dental. O fio dental, a gente tem ele encerado, como se fosse uma vaselina, né? Que ele entra mais tranquilo para pessoas que têm o dente mais justo e sem estar encerado. Então, aí fica a teu critério também. Então, essas questões são muito delicadas, né? Vai muito do gosto e, lógico, não adianta querer comprar, eu vou comprar essa aqui de R$ 50, porque essa aqui me garantiu que vai tratar a minha doença da gengiva. Mentira, o que trata a doença da gengiva é o profissional no consultório, aonde se for casos de periodontite, ele não vai curar, ele vai estabilizar a doença e, lógico, depois em casa você fazer o teu dever de casa. Então, uma via de mão dupla. O paciente ajuda, o dentista ajuda. A hora que um parou de ajudar, a doença volta. Caio, vou sair só um pouquinho do assunto aqui, porque você recebeu um joinha aqui da Camila Borelli. Quem é a Camila Borelli? Legal. Essa daí é minha irmã, é professora lá da Federal de Juiz de Fora, professora de estatística.
Ela estava me chamando aqui no Bacana. Zap, eu respondi, ela já veio aqui, então mandar um beijo para ela. Estou vendo aqui o Léo do Jornal Giro da Baixada, do Igor, enfim, Danilo Nobre, tem Muita bastante gente gente entrou aqui, acompanhando. viu? O Cícero Huck, que é campeão mundial de jiu-jitsu aqui da cidade de Praia Grande, parceiro. Bacana. Caio, e teu consultório hoje é em São Muito Vicente, legal. é isso? Oi? Tá me ouvindo, Caio? Deu um cortezinho aqui de novo. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Oi, Caio, tá ouvindo? Eu ia te perguntar que assim, nós temos mais 4 minutinhos, o tempo está passando rápido, né? Legal. Já chegamos a 56 minutos. Eu queria que você comentasse aí, nesses 4 minutos, alguma coisa que você acha mais relevante também, que por algum motivo a gente possa não ter falado. Queria que você comentasse se dentro da pandemia também faltou a gente falar alguma coisa. Eu quis deixar bem à vontade também essa entrevista, não quis fazer uma coisinha bem, né? Não. E aí, bacana que foi vendo as dúvidas, a Yara acabou participando bastante também, eu achei bem produtivo. Com certeza. Eu acho que deu para a gente abordar os principais assuntos, tanto da parte preventiva, fomos também na questão de doença. Eu acho que é legal e deixar claro para que as pessoas, nesse momento, procurem realmente aí os consultórios médicos, odontológicos, enfim, com bastante cautela, né? Realmente dar preferência para os casos ao extremo. Se a gente tem ali algum cuidado especial, vá até o cirurgião dentista, mas lógico, tenha cuidado e veja se há um espaçamento entre as consultas, se o consultório ali está seguindo todas as regras, não só o álcool em gel, mas o álcool 70 durante entre um paciente e o outro, se o material está totalmente esterilizado. Eu acho que, de uma maneira geral, muito legal, a Gaiara por ter mandado as perguntas, você aí por ter conduzido de uma forma muito brilhante. Eu que agradeço, Caio. Mas ó, temos mais 2 minutinhos, vou fazer mais uma pergunta para você. Vamos Queria lá. que vou tocar nesse assunto novamente, mas assim, até por causa própria, apesar de ser novo, eu tenho diabetes. Claro, eu já estou tomando medicamento, já estou me cuidando, mas ia até acrescentar, quem toma ou faz uso contínuo de algum medicamento, dependendo se for diabetes ou não, isso atinge não só a carga dentária, mas a própria gengiva também? Porque a gente fala muito dos dentes e eu escuto pouca gente falando sobre gengiva. E é uma coisa que tem que tomar cuidado, né? Com certeza. E aí, não só a questão da diabetes, mas assim, existem várias coisas relacionadas, até mesmo, eu vou dar um exemplo aqui, a mulher grávida. Existem na literatura partos prematuros associados a problemas de gengiva. Antigamente, usava-se em hospital muita tetraciclina, que é um antibiótico. Hoje usa-se mais a penicilina. A tetraciclina, ela manchava os dentes. Então, assim, muitas pessoas falam, doutor, meus dentes é assim que eu tomei muito antibiótico. Eu tomo tanto medicamento que enfraquece o meu dente. Precisa chamar atenção e averiguar com cautela todas essas questões, porque, assim, os medicamentos, lógico, a pessoa se está tomando algo, seja controlado para diabetes, seja controlado, por exemplo, para epilepsia, medicamentos como carbamazepina, que é o Gardenal, medicamentos para controle de convulsão, esses medicamentos, eles incham o tecido gengival. Então, o cirurgião dentista sempre tem que estar fazendo uma plástica, o paciente acaba criando bolsas. O que são essas bolsas? Bolsas falsas, ou seja, o tecido gengival recobre o tecido dentário parcialmente e fica parando ali sujeira, fica parando ali alimentação. Então, tudo isso precisa, lógico, ser discutido, ser passado para o cirurgião dentista, seja ele só diabético, seja ele diabético e eventualmente com algum problema, seja o caso, um exemplo, depressivo, cardíaco, hipertenso.
Então,